Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Hoje, eu quero convidá-los a tomar posse de uma graça muito especial, uma bênção que o Senhor quer derramar sobre nós. Vamos meditar sobre um tema que toca o mais profundo da nossa alma, vencendo o medo de perder. Eu lhe pergunto e peço que você responda no silêncio do seu coração com toda a honestidade, como se estivesse diante do sacrário. Você já sentiu o medo de perder? Talvez seja o medo de perder aquela pessoa que você ama mais que tudo, um filho, um cônjuge, um amigo. Talvez seja o medo de perder o seu trabalho, a sua estabilidade financeira, o sustento da sua casa. Ou, quem sabe, o medo de perder o controle das coisas, de sentir que a direção da sua vida está escapando pelas suas mãos e o medo de perder a paz que tanto custou a conquistar. Quero que saiba, antes de tudo, que ter medo é humano. O medo, em sua essência, é até um instinto de proteção que Deus nos deu. Ele nos protege, nos faz prudentes. Mas, ó, minha irmã, meu irmão, o medo em excesso, esse medo que nos adoece, esse não é bom. Porque o Evangelho nos ensina uma verdade espiritual profunda. Quando o medo domina o nosso coração, a nossa fé se esconde. E onde a fé, essa virtude teologal, se esconde, a alma se encolhe. Ela fica pequena, amedrontada, incapaz de receber as graças que Deus tem para derramar. Uma alma encolhida não consegue louvar, não consegue confiar, não consegue esperar. Por isso, o primeiro passo para a cura, o primeiro passo para a libertação é um exame de consciência. Eu começo lhe fazendo uma pergunta que peço que você leve para a sua oração pessoal, que você escreva no seu caderno espiritual. O que esse medo que você sente revela? O que ele está dizendo sobre onde o seu coração está verdadeiramente ancorado? Pense nisso. Não tenha medo de olhar para dentro. Esse é o primeiro passo fundamental para mudar essa realidade e permitir que a luz de Cristo entre nessa escuridão. Antes de continuarmos, eu peço que você pare um instante e escreva aqui nos comentários: Senhor, qual é o meu medo? Ou, Jesus, eu tenho medo de perder, e complete com aquilo que pesa no seu coração. Não para se expor, mas como um primeiro ato de entrega, de trazer essa realidade para a luz. Vamos rezar uns pelos outros. Se você fez o exercício anterior, se você teve a coragem de nomear o seu medo, agora vamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender o que esse medo revela sobre nós. Muitas vezes, meus irmãos, o medo de perder revela, em primeiro lugar, que estamos apegados demais. Apegados às pessoas, apegados às coisas, às estruturas, às situações. Nós transformamos os presentes de Deus em possessões nossas. Amamos de um jeito que sufoca, de um jeito que não é livre, porque no fundo achamos que aquilo nos pertence. E o apego desordenado, como nos ensinam os santos, é uma forma de idolatria. Em segundo lugar, e peço muita atenção agora, porque sei que o Espírito Santo está tocando muitos corações neste exato momento, o medo de perder revela que nós acreditamos que tudo depende de nós. Quantas vezes você se pegou dizendo: se eu não fizer, ninguém faz, sou eu quem faço, sou eu quem falo, sou eu quem organizo, sou eu quem resolvo, é o eu, e sem perceber, você vai se colocando no centro da sua própria vida. Mas aqui está uma verdade espiritual que precisamos entender. O centro da nossa vida só tem espaço para um. Ou é você que está no centro, com seu orgulho, suas forças e suas misérias, ou é Deus quem está no centro. Quem você acha que deve estar no centro da sua vida? Quando nos colocamos no centro, assumimos um peso que não é nosso. Tentamos ser o Deus da nossa própria história, o Salvador da nossa família, e nós inevitavelmente falhamos, porque só existe um Salvador, Jesus Cristo.
O resultado dessa autossuficiência é a ansiedade, o cansaço e o medo constante de perder o controle, que na verdade nunca tivemos. Essa é a soberba, o pecado original, que nos faz desconfiar de Deus e querer tomar as rédeas. E é exatamente isso que o medo revela. Eu quero que você faça uma reflexão sincera. Você se reconheceu nesse eu? Escreva aqui nos comentários com humildade: Senhor, tira-me do centro e assume o teu lugar. Declare isso e vamos juntos aprender a verdadeira humildade. E chegamos, meus irmãos, à revelação mais profunda. O medo de perder revela, acima de tudo, que nós ainda não aprendemos a confiar no Deus que cuida. Não aprendemos a nos abandonar na divina providência. Porque pense comigo, se eu confio de verdade em Deus, se eu acredito que Ele é Pai, que Ele é onipotente, que Ele me ama, então eu saio de cena. Eu saio do centro e deixo Deus ser Deus na minha vida, Deus ser Deus na minha história. Eu reconheço a minha pequenez. Eu reconheço que sou falha, pecadora, que tenho uma visão limitada. Eu não sei de nada, meus irmãos, mas Deus, que é ilimitado, sabe de todas as coisas. O futuro pertence a Ele. Se foi Ele quem nos fez, por que não confiar? Jesus, hoje, quer nos ensinar uma lição de liberdade. Ele olha para você, guerreiro, guerreira de Deus, e diz: você não precisa controlar tudo. Você só precisa de uma coisa: confiar que Deus cuida de tudo. De tudo. Repita isso comigo, como um mantra, como um jaculatório. Deus cuida de tudo. Isso precisa ser repetido 24 horas por dia. Porque o inimigo, as circunstâncias, as más notícias, tudo vai tentar arrancar essa verdade de nós. Mas a verdade, a única verdade é: Deus cuida de tudo. E como viver isso na prática? O primeiro passo é reconhecer o medo, mas sem se entregar a ele. Você pode sentir o medo, mas ele não pode decidir por você. O medo de ser atropelado te faz olhar para os dois lados. Esse medo é bom, ele te protege. Mas o medo que te impede de sair de casa, que te paralisa, esse medo precisa ser vencido em nome de Jesus. O segundo passo: abrace a verdade. Peça ao Senhor na sua oração: Senhor, revela-me a verdade sobre a minha vida, sobre mim mesmo, sobre quem está ao meu lado. E quando Ele revelar, abrace essa verdade, mesmo que doa. E a verdade fundamental é esta: tudo é de Deus. Aquilo que você mais ama não é seu, é dele. Seus filhos, seu cônjuge, sua saúde não são seus, são dons dele. E tudo que está nas mãos de Deus, meu irmão, está protegido. Quero propor um desafio de fé. Pense na pessoa ou na situação que você mais teme perder. Agora, feche os olhos e diga em voz alta: Senhor, ele ou ela é teu. Eu confio nas tuas mãos. Escreva aqui nos comentários: tudo é de Deus, como um selo da sua fé. Quando você entende que tudo é de Deus, que seus filhos são dele, sua casa é dele, sua vida pertence a ele, o seu coração começa, nessa mesma hora, a descansar. E esse é o terceiro passo prático. Aprenda a descansar, não a desesperar. Escreva isso com toda a sua fé. Deus não quer nos ver vivendo na defensiva, enrijecidos, tensos. Ele nos quer livres, confiantes, em paz. O que é descansar em Deus? É ter aquele coração que, mesmo na tempestade, sabe que o barco não vai afundar porque Jesus está nele. Quem não é capaz de descansar em Deus é porque, no fundo, ainda pensa que é pela força do seu próprio braço. É aquele que só depois que cai e quebra a cara, grita: Senhor, eu só tenho a Ti. Não espere cair, meu irmão. Aprenda a descansar em Deus agora. E isso nos leva ao quarto passo, que é o passo mais difícil, o passo da maturidade espiritual. É o passo fundamental. Ore por uma entrega verdadeira. O
que é orar por uma entrega verdadeira? Não é só rezar para pedir que Deus não tire algo de você. Não é só dizer, Senhor, não leve essa pessoa, Senhor, não deixe eu perder esse emprego. A oração de entrega verdadeira é a oração de Jesus no Getsêmani. É dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu não sei o que seria dessa pessoa que eu amo tanto depois desse diagnóstico, mas tu sabes. Senhor, eu não vi o que tu vistes, eu não ouvi o que tu ouvistes. Nós vemos a perda, o abandono. Deus vê a oportunidade de um renascimento, de uma vida nova. Ele vê melhor do que nós e Ele sabe todas as coisas. Jesus não quer que você viva uma vida presa, escassa, com medo de perder. Ele quer que você aprenda a viver confiando que nada escapa das mãos dele. Esta é a chamada mais difícil. Você tem coragem de rezar como Jesus? Escreva aqui nos comentários como um ato de entrega total ao Sagrado Coração de Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Digite isso e sinta o peso saindo dos seus ombros. Nada escapa das mãos do teu Deus. Nada escapa dos olhos do teu Pai. Nada escapa do cuidado do Senhor, que deu a própria vida por ti na cruz. Por isso, agora, eu convido você a renunciar a esse medo. Renuncie a viver com medo e escolha viver na liberdade dos filhos de Deus, confiando que Ele cuida de você e de tudo aquilo que Ele mesmo te deu. Vamos rezar juntos. Onde quer que você esteja, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e reze comigo com toda a sua fé. Entregue. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti, no Teu sacratíssimo coração, o meu medo de perder. Esse medo, Senhor, que tem me paralisado, que tem me angustiado, que tem me feito sentir culpado. O medo de perder pessoas que eu amo, o medo de perder meus sonhos, meus projetos, minhas conquistas. Eu te confesso, meu Deus, às vezes esse medo me trava, ele me sufoca, ele me paralisa. Mas hoje, Senhor, à luz da Tua palavra, eu renuncio a esse medo em nome de Jesus. Renuncie a minha filha, meu filho. Eu escolho confiar em Ti, Jesus. Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que nunca, nunca me abandona. Neste momento, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos aquilo que eu mais temo perder. Diga a Ele o que é. Eu coloco nas Tuas mãos sagradas e chagadas. Eu escolho descansar, Senhor. Eu não quero mais controlar. Jesus, acalma o meu coração. Jesus, acalma o meu coração. Jesus, acalma o meu coração. Enche-me, Senhor, com o Teu espírito de confiança e paz. Enche-me com o Teu espírito de confiança e paz. É isso que eu te peço, meu Deus. Confiança e paz. Confiança e paz. Declara, meu irmão, minha irmã, rompendo com todo o medo de perder. Eis a vitória do Senhor em mim. Amém. Se você fez essa oração com fé, declare a sua vitória. Escreva bem grande nos comentários. Amém. A vitória do Senhor está em mim. E não guarde essa bênção só para você. Leve esta palavra, essa pregação, a todos que você conhece, para que eles também possam vencer o medo de perder e serem livres em Jesus. Que Deus te abençoe.